Beleza. Então vamos lá, let's go. Então, falando sobre os cognates, né, os cognatas, falando sobre algumas palavras importantes aí da língua inglesa, algumas palavras que são muito frequentes, né? E a gente comentou o uso dessas palavras na aula passada e teve até uma tarefinha, né, uma atividade que ficou para casa aí para a gente poder aprofundar esse conhecimento. Teve um artigo, né, do Breaking News English que a gente usou para aprofundar a leitura, e hoje a gente vai aprofundar essa questão dos cognatos e falsos cognatos, porque a gente falou um detalhe muito importante na aula passada, né? A gente compartilhou que no inglês, cerca de 70% mais ou menos ali das palavras, elas são de origem latina. E essa é uma informação muito importante para nós que somos falantes da língua portuguesa, porque o português também é uma língua de origem latina, né? Então, o que significa isso na prática, né? Para a gente que está estudando o inglês? Significa que, para nós, muitas palavras vão ser cognatas, né? Elas vão ter conexão com a língua portuguesa. E aí a gente já pegou um artigo no nosso encontro passado e procurou identificar essas palavras, esses termos que eram cognatos, para ver como que eles ajudavam na nossa leitura, né? Então, vou colocar aqui a data de hoje, May 9, né, no nosso caderno virtual, para a gente poder seguir com a correção, né? E aí eu coloquei aqui, né, que a página, ou, entre aspas, né, dever de casa, que a atividade era o page 1 e 2, as páginas 1 e 2 desse documento, Breaking News English, que falava sobre o Gmail, né? Esse documento comentava, né, alguns detalhes sobre o aniversário do Gmail. Então, a gente vai fazer juntos, né, essa atividade, que é uma atividade de vocabulário. É uma atividade muito boa para expandir o nosso vocabulário na língua. A gente chegou já a fazer esse scan, né, do texto, procurando palavras cognatas. Fizemos isso com o primeiro parágrafo. E aí, agora, deixa eu ver aqui, vamos para o segundo parágrafo e vamos dar uma olhada também nessa pergunta aqui sobre palavras sinônimas, né? Mas antes, deixa eu ver aqui se ficou alguma dúvida. Alguém ficou com alguma questão do que a gente viu nesse artigo do Gmail da aula passada? Alguma coisa que realmente travou, que era legal a gente comentar antes de seguir? Ou dá para a gente continuar navegando aqui nesse artigo sobre o Gmail sem problema, sem nenhuma questão? Sempre importante ver se a galera ficou com dúvida, né? Ficou tranquilo? Então, dá para a gente caminhar? Ah, peraí, que a galera escreveu alguma coisa, deixa eu ver. Ah, não conseguiu mandar no Classroom. Aí, agora que eu tô lendo. Não consegui enviar no Classroom. Ah, não tem o link do Class Notes? Ah, perdão. Deixa eu compartilhar aqui. Eu parti do princípio que todo mundo já tinha. Inclusive, vou deixar até o Google, o link do Meets junto, lá em cima, no topo do Class Notes, porque esse Class Notes, gente, é o nosso caderno virtual que vai servir para a gente se pautar nas aulas, né? E o Meet vai ser sempre o mesmo link também, para não ter aquela história de perdi o link, não sabia qual era o link, aquela coisa toda. Então, eu vou sempre deixar salvo aqui o link para a gente poder acessar. Então, ó, já deixei ele aqui no topo. Deixa eu tentar aumentar um pouco a tela, que está bem pequena. Dar um zoom aqui. Pronto. E o link, para quem não tem ainda, esse aqui, ó. Coloquei aqui no chat. E o artigo também está no próprio Docs, né? Botei nesse Docs aqui também, só que a tela continua aparecendo pequena, né? Vou ver se eu aumento um pouco mais, que está bem pequenininha aqui para mim.
Deixa eu ver se dá para maximizar mais para otimizar aqui a visibilidade. Mas hoje a gente vai para o artigo, né? A gente vai para a leitura do artigo do Gmail e vamos aprofundar essa história, né, dos cognatos, que a gente vai ver, vai ficar mais evidente ainda, né, que se você pega as palavras que são cognatas num texto, você já tem a leitura praticamente pronta, né? Às vezes a gente se assusta muito por ser um idioma diferente do português e a gente perde de vista o fato de que tem muitos termos cognatos, né? Cerca de 70% em média. Então a gente vai ver por esse próprio artigo de hoje como que a leitura, né, se torna mais fluida, né, se torna mais acessível quando a gente recorre a esses recursos. E tem outros recursos também, além dos cognatos, que ajudam muito a gente. Na aula passada, eu coloquei aqui embaixo, ó, algumas das coisas importantes para a gente ver, para auxiliar nessa leitura de textos em inglês. Então, ó, identificar cognatos, falsos cognatos, as estratégias de leitura, que a gente falou sobre o scanning, o skimming, a leitura intensiva, extensiva. Outro ponto também que a gente falou, deixa eu voltar aqui, falamos também sobre a importância dos artigos, né, definidos, indefinidos, que eles não têm plural, por exemplo, no inglês, que é uma coisa que às vezes a gente perde de vista e acha que tem plural e a gente acaba se confundindo. Os tempos verbais, né, que em inglês são um pouco diferentes do português, né, são 13 tempos que a gente chamaria de tempo verbal, né, são 13 no inglês, e isso também dá uma certa confundida para quem tem esse hábito, por exemplo, de comparar a língua inglesa com a língua portuguesa, né, ou qualquer outro idioma quando está aprendendo. É importante ver que nem sempre essa lógica ela cabe, né, essa lógica da tradução, né, isso nem sempre se aplica. Tem muitas vezes em que isso não é o caso, né, não procede, né, você fazer uma comparação, uma correspondência entre os idiomas. E aí isso vai gerar muita dificuldade, né? Então a gente até aconselha, às vezes, a não fazer de cara, né, essa transposição entre português e inglês, porque nem sempre isso dá certo. E aí, outro ponto que a gente falou também, que eu até não coloquei aqui, é o dictionary use. Faltou aqui, ó. Dictionary use. O uso do dicionário. Porque isso parece um assunto bobo, mas o dicionário ele traz várias funções, né, que são importantes para a gente quando a gente busca uma palavra, né? Inclusive, vou até iniciar por esse ponto hoje, né, que eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente poder trabalhar. Então, vamos lá então, perguntinha rápida para a gente começar. O que que a gente pode ver, né, num dicionário, né? Uma palavra, eu busco uma palavra no inglês, por exemplo. O que que o dicionário pode me dar sobre uma palavra? Alguma ideia do que eu posso buscar? Vou até botar em português, dicionário. Uso do dicionário. Isso aqui é importante, gente, porque tem provas, a da UFRJ é uma delas, tem provas que permitem o uso do dicionário. Por quê? Porque uma das coisas que estão sendo avaliadas é justamente se o candidato sabe utilizar o dicionário numa avaliação, seja ela acadêmica ou profissional, né? Então, alguém sabe dizer o que a gente vê no dicionário? O que um dicionário pode oferecer para a gente? Alguém colocou no chat. Escutei o barulhinho aqui, deixa eu dar uma olhada. Então, ó, o dicionário, ele pode me dar. Hum, boa. É, isso aí. Várias possibilidades, né? Isso. Então, ó, já colocaram aqui múltiplas significações de uma palavra. Aí a Fernanda falou do contexto. Muito bom isso também, ó. Já vi dicionários que, inclusive, colocam frases com aquela palavra para você entender realmente o contexto que ela é usada. Então, ó, significado, contexto. Mais alguma coisa?
É aplicação, isso é importante. Aplicação em frases no sentido de que como que essa palavra é aplicada. Deixa eu até escrever isso, porque muita gente não sabe disso. Quando a gente pergunta por que que serve um dicionário, todo mundo vai só no significado e para ali. Só que para nós, gente, para nós que estamos nos tornando leitores mais qualificados, mais competentes, né, que buscam qualificar essa leitura, é muito importante que a gente qualifique também o uso do dicionário. Vamos lá, então. Significado, né, que já foi colocado. Em inglês a gente chama de meaning. Depois, colocaram lá, né, frases, né, ou seja, um contexto em que aquele dicionário, em que aquela palavra é usada. Então, contexto, vou botar aqui contexto barra exemplo. Alguns dicionários trazem até frases, né, com exemplos ali para você aprender a como empregar aquela palavra, né? Então, context, no inglês. Aí a colega falou aplicação na frase, né? Então, o que é essa aplicação? Se essa palavra funciona como um verbo, se ela funciona como um adjetivo, se ela funciona como um advérbio, o que é isso, né? É a classe gramatical. Classe gramatical da palavra. E aí você vai ter vários símbolos que indicam, por exemplo, se tiver um N, quer dizer noun, que é um substantivo. Se tiver um VB, verb. Alguns dicionários vêm só o V. Eu já vi V e VB para verb. Aqui, adjective, né, te indicando que aquela palavra é um adjetivo, ou seja, isso pode ajudar muito numa prova. Porque aí, dependendo do que tiver ali, você consegue até responder uma questão entendendo que aquela palavra é um adjetivo. Então, a classe gramatical, ó, já temos 3 coisas aí, ó. Tem mais, hein? O que mais que eu posso ver num dicionário? Contexto, classe gramatical, aplicação em frases. Gente, um detalhe importante, não sei se vocês já repararam, costuma vir entre barras no dicionário o alfabeto fonético, ou seja, como que eu falo aquela palavra. A pronúncia é uma coisa que o dicionário também me dá. E para nós que estamos estudando inglês, isso é muito importante. Eu posso aprender a falar uma palavra usando o dicionário. Isso é muito legal e pouca gente sabe, por incrível que pareça. Porque os cursos do Brasil, a maioria deles não dá aula de pronúncia. Por uma razão muito simples, né? Muitos professores se sentem inseguros na pronúncia deles do inglês. E aí, como ele próprio, né, se sente inseguro, como é que ele vai ensinar uma coisa que ele não tem segurança, né? Aí as pessoas acabam não falando sobre pronúncia nas aulas. Mas é um ponto muito importante que o dicionário traz para a gente também. Tem mais um detalhe que ajuda muito também, e pouca gente sabe. Inclusive, esse detalhe de agora é tão difícil que até os americanos usam dicionário para saber isso. Porque tem uma diferença entre o inglês e o português para esse ponto, que é a divisão silábica. Não sei se vocês já viram no dicionário, a palavra vem com pontinhos separando as sílabas. E no inglês, gente, separar sílaba não é igual no português. No português é só você ver consoante e vogal, você tem uma sílaba. Em inglês, não. O que forma sílaba no inglês é o som. Então, por exemplo, vou botar aqui, contribute. Palavra contribuir. Contribute. Vou botar aqui, ó. No dicionário viria assim, can, aí depois viria um pontinho, vou botar aqui um hífen, country, que é um outro som, build, country builds.
Só que como ele olha para o som e não para as letras, essa palavra teria 3 sílabas. Só que a palavra original é assim, ó. Contribute. Percebe? Se a gente usar a lógica do português para separar em sílabas, a gente vai fazer assim, ó. Can, uma sílaba. Tree, outra sílaba. Bill, outra sílaba. T, outra sílaba. Contribute. Só que não se fala contribute. Esse é o problema. As sílabas são separadas pela ordem fonética, pela maneira que se fala, não pelo que se lê. Então, essa palavra não tem 4 sílabas, ela tem 3 sílabas, porque esse é aqui, ó, do contribute, ele não é pronunciado. Na pronúncia, você para no T. Por isso que essa última não é considerada uma sílaba no inglês. Então, a gente tem 3 sílabas, na verdade, e não 4. Contribute. Contribute. A letra E final no inglês nunca é pronunciada. Por isso que não tem como eu falar de inglês para leitura sem falar de pronúncia, né? Senão a gente não consegue, por exemplo, visualizar uma simples palavra no dicionário e entender a separação silábica dela. Percebe como é amplo, né? O repertório do ESP, do inglês técnico ou do inglês instrumental, você acaba precisando conhecer um pouco de pronúncia, conhecer um pouco de classe gramatical, conhecer alguma coisa também do que a gente chama de sintaxe, né? Que é o verbo, advérbio, classes gramaticais, você acaba tendo que se aprofundar, não tem jeito. Né? Não é só chegar e tentar ler um texto, é um pouco mais profundo do que isso. Né? As anotações não estão aparecendo na tela compartilhada. Ah, Eu ia perdão! dizer isso, teacher. Suspendi a mão para avisar agora. É verdade, tem que subir a tela, gente. Esqueci, desculpa. Eu estou escrevendo aqui e esqueci de suspender a tela. Tá aqui, ó. Apareceu agora? Deixa eu ver. Ainda não, acho que deu uma travada aí Ah, perdão. Faltou eu suspender a tela. Ah, agora sim. Eu tinha parado lá quando eu botei o resumo da aula passada. Agora foi, né? Agora foi. Então, quando você separa em inglês essa palavra contribute em sílabas, os americanos separam pelo som. Então você tem 3 sons. Contribute, 3 sílabas. No português, eu já vou separar pelo grupo silábico consoante mais vogal. Então, pela lógica do português, ficaria aqui, ó. Can, primeira sílaba. Tree, segunda sílaba. Bill, terceira sílaba. E T, quarta sílaba. Só que esse T não existe. A gente fala contribute, para no T. E por isso, essa palavra tem 3 sílabas e não 4. Então, a separação silábica é um tema considerado muito difícil para os americanos e é muito comum as secretárias executivas terem um dicionário do lado ali para ver como é que é a separação silábica, né? Porque na internet também não é fácil de ver isso. Então, o dicionário ainda é o lugar mais seguro, né, de você garantir que está separando do jeito certo. Então, ó, a gente viu aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 formas diferentes de você utilizar um dicionário. Você pode ver o significado, o contexto em que aquela palavra é usada, a classe gramatical da palavra, como que se fala essa palavra, a pronúncia, e também como se divide essa palavra em sílabas. Percebe a riqueza que o uso do dicionário traz? Então, quando você for fazer uma prova de mestrado, de doutorado, tipo essa da UFRJ que eu exemplifiquei, você já vai conseguir usar o dicionário de uma maneira muito mais autônoma, construtiva e eficiente, né, na prova. Porque você já vai entender que tem múltiplas funções aqui esse uso do dicionário, ok? Perfeito. E aí, ó, eu coloquei o exercício na aula passada de falsos cognatos.
que foi a página 1 e a página 2, para a gente poder terminar. A gente chegou a ver algumas frases junto. Deixa eu compartilhar aqui. Vimos algumas frases, se não me engano, fomos até a 6ª frase. E a gente ficou de terminar hoje junto, né? E corrigir também a página 2. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para compartilhar o documento do homework, do nosso dever de casa. Então, o documento foi esse aqui. False friends, falsos cognatos. E a gente parou no novel. Não foi isso? Paramos no... Cadê? Ah, não. Acho que fomos até o final, né? Chegamos até a J? Deu tempo? Não, ficou uma parte para a casa. Ficou uma parte, né? Eu lembro disso. Eu Acho que foi isso. Cadê esse novela, né? Foi a letra E. Isso aí, obrigado. Verdade. Então, fomos até a letra E. E aí, ó, vamos para F. A letra F está dizendo o seguinte, ó. Lembrando, né, como era o exercício, para quem não estava na aula passada ou para quem não assistiu a gravação. Todas as frases têm uma palavra que é falso cognato. E essas palavras estão sempre em itálico, né? Esse estilo mais deitadinho. E o exercício é trocar a palavra que é falso cognato por uma dessas palavras aqui no quadrinho. A gente viu juntos o significado de cada palavra no quadrinho. Vimos bookstore, a gente viu subtitles, polite, nice, sometimes, lately, answer, foreigner, private e soap opera, né? A gente pode até relembrar aqui, né? Quem lembra o que é bookstore? Biblioteca? Bookstore. Store é loja. E book, livro. Loja de livros ou livraria, bookstore. Bookstore, livraria. Subtitle, alguém lembra? Acho que é legenda. Legenda, boa. Polite, alguém? Polite. Parece polido, né? Pode ser também. Polido no sentido de uma pessoa que tem uma boa educação, né? Boas maneiras, né? Polido nesse sentido. Polite. Nice. Alguém lembra? Legal? Legal. Boa. Pode ser legal, pode ser simpático. Sometimes. Às vezes. Lately. Late é tarde, né? Por último. Então, lately é uma coisa que aconteceu por último. É outra forma de dizer recentemente, ultimamente, né? O que aconteceu há pouquíssimo tempo, né? O verbo answer, alguém lembra? Resposta. Responder. Pode ser os dois, né? Pode ser responder e pode ser E resposta. atender, né? Atender. Lembrando que pode ser atender a porta, atender... por exemplo, answer the door. É muito comum se falar isso, né? Atender a porta. Então, não é só atender telefone, né? A próxima, foreigner, lembram? Estrangeiro. É isso aí. Estrangeiro, foreigner. A gente até comentou, né, da pronúncia, que esse G é mudo. Então, você não vai falar foreigner, mas vai falar foreigner mesmo. Depois vinha private ou private, né? Duas possibilidades de pronúncia. Alguém lembra essa? Privado? Privado. Ótimo. Privado, private. No inglês americano, private. No inglês britânico, private. Então, tem duas possibilidades aqui. E a última palavra, soap opera. Lembram dessa?
Novela? Novela. Novela, isso aí. Novela, soap opera. Perfeito. Teacher, Vamos lá. pode repetir as duas primeiras? Ah, Bookstory. sim. Bookstore. Book é livro, store é loja. Só que a gente até comentou que tinha uma pequena diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Vou até botar lá no nosso caderno, nas nossas anotações. Deixa eu abrir aqui uma aba chamada Vocabulary, porque esse detalhe é importante. Vocabulary. Eu comentei que tinha algumas diferenças do inglês britânico e do inglês americano. E aí, uma dessas diferenças é justamente essa, né, a questão da pronúncia de algumas palavras. Então, o americano, ele vai falar privacy, para privacidade, mas o britânico não. Então, vou dar aqui, ó, vocabulary, uma aba para vocabulário e outra aba para pronunciation. A pronúncia também, às vezes, vai mudar do inglês britânico para o americano. Então, aqui a gente tem um caso desses, né? No inglês britânico, eu até comentei isso na aula passada, mas não escrevi aqui. Vou botar US, né? United States, Estados Unidos, eles vão falar pre. Som é de pre, quando fala... Ah, não, perdão. O som é de pri, quando fala privacy. E no inglês britânico, vou botar aqui o K, né, que é o Reino Unido, United Kingdom, eles já vão falar pre, som de privacy, para privacidade. Então, vai depender de qual é o seu público. Se você está palestrando, né, daqui a pouco você vai estar lá em Nova York dando a sua palestra, você vai falar privacy. Quando você estiver em Londres, privacy, ok? Então, um detalhe importante aqui para gente. E aí, dei exemplos também de vocabulary. A palavra centro. Centro da cidade, city center. No inglês britânico, center vai ter essa terminação aqui, ó. Eu botei aqui no caderno. RE, center. Mas, no inglês americano, eles vão falar city center, com ER. Mas as duas pronúncias vão ser iguais. Center e center. Mas a maneira de escrever é diferente. Uma é ER e a outra é RE. Né? Então tem essas diferençazinhas, né, na variante americana e britânica do inglês, mas isso não afeta na compreensão. Né? Mas, de qualquer forma, é importante que a gente pelo menos saiba, né, para poder até mesmo responder uma pergunta sobre a origem de um texto, se ele é americano, se ele é europeu, enfim, dá para a gente depreender algumas ideias a partir desse conhecimento. Então, ó, estou voltando lá para a soap opera, que foi onde nós paramos. Que foi Parou na aqui. letra C, viu? Oi? A gente parou na letra C. Ih, não foi nem na E, foi na C? Nossa. Foi. Então vamos Ficou lá. anotado aqui. Isso, na letra C estava escrito assim, ó, her new boyfriend is so educated. Aí todo mundo normalmente fica muito confuso aqui, né? Qual é o problema de dizer her new A boyfriend gente is fez essa, viu? A D falamos, que não né? fez. E aí o detalhe era que educated não é educado no sentido de bons modos, né? A gente comentou que educado é a pessoa que tem diplomas, certificados, qualificação. Esse é o educated, o cara que tem ensino médio, ensino superior, então é graduado, instruído. E aí qual é a palavra que a gente colocaria aqui da caixinha lá em cima? Polite. Isso, né? Se escreve polite e se fala polite, né? Que é polido. Então o certo aqui é her new boyfriend is so polite. Então essa é a palavra correta, né? Para a gente usar aqui. Maravilha. E aí vamos para a letra D, né? Que é a próxima.
I eventually play soccer, not more than twice a year. Então, palavra aqui em itálico, eventually. Por que eventually é um falso cognato, né? Porque não é o que parece. Se parece muito com eventualmente, mas eventually, na realidade, quer dizer finalmente, no inglês. No final das contas. E não eventualmente. E aí, alguém sabe como é que eu vou dizer, então, eventualmente? Qual dessas caixinhas lá em cima, né? Qual palavra lá serve para eventualmente? Seria o lately? Ah, lately. Sim. Oh, Poderia oh. ser recentemente, ultimamente, não, né? Ou Não. sometimes. Ah, o sometimes é melhor. Porque o lately, o que acontece? O lately fica preso ao período recente e não à ideia de frequência, de vez em quando, né? O lately fica muito preso ao agora. A ideia que a gente quer aqui é expressar que eu jogo bola às vezes, né? De vez em quando, eventualmente, né? Só que eventually quer dizer a mesma coisa que finally, no final das contas, finalmente, né? E para dizer eventualmente, eu vou usar sometimes, né? Como a Fernanda trouxe aqui para gente, outra colega também trouxe. Então, esse é o eventualmente no inglês. Sometimes, né? Então, essa é a correção da letra D. I sometimes play soccer. Eu, às vezes, jogo bola. E aí a segunda frase era not more than twice a year. Not more, não mais do que twice a year, 2 vezes por ano. Essa palavra é interessante aqui pra gente, twice. Twice quer dizer 2 vezes. Então vou botar aqui no nosso caderno as palavras usadas para expressar a ideia de vezes no inglês, né? Então, twice serve para expressar 2 vezes. Tem uma outra palavra usada para expressar quando é uma vez só. Vou botar aqui, ó, no vocabulary. Once. Once é a palavra. Então, once quer dizer uma vez. Twice, como a gente acabou de ver, 2 vezes. E a partir de 3, a gente vai usar a palavra times. Então, por exemplo, 3 vezes. 3 times. 4 vezes. 4 times. E por aí vai. Eu vou usando sempre times para representar a ideia de vezes. 3 times, 4 times, 5 times. Agora, uma vez e 2 vezes tem palavras específicas no inglês. Once e twice. Ok? Maravilha. Ok, vamos para a próxima então. Já corrigimos aqui o eventually. E agora a gente vai para letter E. Letra E. I can't believe, não posso acreditar. I can't believe you watch this novel every day. Que você assiste essa novela todo dia. E aí, novel está em itálico. Por quê? Porque novel lembra muito novela, só que novel é um livro. É um livro de romance. Lembra quando a gente estuda na escola? Moreninha, Senhora, né? Iracema, esses livros de Jorge Amado. Isso que é um novel. É um livro de romance. E novela, hein? Já que não é novel, é o quê? É Soap opera. Soap opera, perfect. Então vou corrigir aqui, trocando novel por soap opera. E lembrando que novel é um romance book, é um livro de romance. No jornaleiro vende muito também aqueles livros tipo Julieta, é sempre o nome de uma mulher, não sei se vocês já viram. Esses livros de romance de banca de jornal. Também vale como a categoria novel, né? Letter F. Letra F. I need to go. Eu preciso ir. I need to go to the library to buy free English books. Ou seja, eu preciso ir. I need to go to the library. E ele botou em itálico library.
To buy free English books. Para comprar, buy free English books. 3 livros de inglês. Library está em itálico. Ou seja, library não é livraria. Alguém sabe o que é library? Bookshop. Ah, isso aí é biblioteca. Parece muito com livraria, né? Library, mas não é. It's É bookshop. livraria. Como é que eu falo livraria, então? Bookstore. É isso. Pode ser bookstore no inglês americano e bookshop no inglês britânico, né? Já que loja é store nos Estados Unidos e shop na Inglaterra, eu vou ter 2 variantes também pela livraria. Bookstore e bookshop. Isso vale também para CD, loja de CD, CD store, CD shop. Loja de sapato, shoe store, shoe shop. Vai depender sempre da cultura, né, a qual eu me refiro. Perfeito? Então aqui vai ser o certo. I need to go to the bookstore to buy free English books. Very good. Fantástico. Muito bom. Vamos lá, letra G, então. You must watch that movie with English legends. Ou seja, você deve, you must watch, assistir that movie, aquele filme, with English legends, com legendas em inglês. E aí, legenda está em itálico aqui. E aí, do lado, ele fala, so, you will practice your English, de forma que você vai praticar o seu inglês, né? Se you will practice your English, esse apóstrofe com 2 L's que está aqui, é o que em inglês a gente chama de will. É um verbo auxiliar para indicar o futuro. Deixa eu abrir mais uma aba aqui. Eu abri o Vocabulary, Pronunciation, e agora eu vou precisar de uma aba chamada Grammar, gramática. Então, apóstrofe LL ou will. O que é isso, né? A gente chama de auxiliary verb. É um verbo auxiliar que, nesse caso, serve para indicar o future, futuro. Por isso que ele fala, so you will practice your English. De forma que você vai praticar o seu inglês. Maravilha. Então, se legends não é legenda, o que é legends? Alguém sabe? Lendas. Lendas, Titles. né? É isso aí. Boitatá, Curupira, né? As lendas. A mula sem cabeça. Legends. Então, como é que eu digo legenda em inglês, já que não é legends? Subtitles. Subtitles. Ok, o britânico vai falar subtitle e o americano subtitle. Subtitles, subtitles. Ok. Perfeito. Excellent. Subtitles. Letter H. Vamos para a letra H, então, né? Tá dizendo assim, ó. Maria goes to a particular school near her house. Ou seja, a Maria vai para uma escola particular perto da casa dela. Só que o particular está em itálico, o que quer dizer que particular não é particular, que é um falso cognato. Alguém sabe o que pode ser particular? É especial? É particular no sentido de peculiar, né? De sui generis, né? De especial. Maravilha. Particular school. Então, como é que eu vou dizer escola particular, hein? Qual vai ser a palavrinha lá em cima? Private. Ok, private school. É isso aí. A forma certa, então, de eu dizer que a Maria vai para uma escola particular é Maria goes to a private school near her house. Ok. Perfeito. E aí, a gente tem que tomar esse cuidado sempre, né? Porque às vezes acontece exatamente o que aconteceu aqui, da palavra ser idêntica à palavra em português. Particular é totalmente equivalente a particular, não muda nada. Então tem que tomar muito cuidado com esses falsos cognatos. E aí a gente vai para o
penúltimo, né? Que é a letra I, que diz assim: My new girlfriend is a stranger. She was born in Italy and she came to Brazil last month. Ou seja, minha nova namorada é uma stranger. Essa palavra stranger, ela lembra muito. Qual palavra em português? Estranho, Estranho. estranho. Lembra estranha, estrangeira, só que não é, né? Estrangeiro é outra coisa. Como é que é estrangeiro? Estrangeiro é foreign, como se diz? Foreigner. 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 Lembra, a gente não pronuncia o G. Então a gente fala foreigner. É isso aí. Então a palavra certa aqui é My new girlfriend is a foreigner. A minha namorada nova é estrangeira, foreigner. E o stranger, né? Já que stranger não é estrangeira, o que é stranger? Alguém conhece? Stranger. Estranho. Estranho, isso aí. Conhecido. Só lembro Maravilhoso. daquela série, Shred Phyllis, né? Com criaturas estranhas. É verdade, tinha aquele seriado, né? Stranger Things. Muito bem lembrado. Então, estranhas. Tem um filme também das criaturas estranhas. Então, estranho ou desconhecido. Perfeito. Então, aqui a gente tem mais um falso cognato. E, por último, a gente tem sympathetic. She's sympathetic. You will... Olha o will de novo aí, ó. You will surely like her the minute you start talking to her. Ou seja, ela é simpática, você vai, né? Surely, com certeza, like her, gostar dela. The minute you start talking to her. No minuto que você começar a falar com ela, você vai gostar dela. Só que a gente viu que tá em itálico o sympathetic. Então, embora pareça muito com simpático, não é. Alguma ideia de qual palavra da caixinha lá em cima quer dizer simpático? Nice. É isso aí. Nice é legal, simpático, amistoso. Nice. Então, o certo é X? Nice. Mas aí fica a pergunta. Se sympathetic não é simpático, o que é sympathetic, então? Eu digo, I'm sympathetic to... Especial. É mais do que isso, ó. Pegar um exemplo aqui, botar no chat um exemplo com sympathetic. I'm sympathetic to gay marriage. I'm sympathetic to gay marriage. Eu não vou dizer que eu sou simpático ao casamento gay. Eu sou o quê? Eu sou... essa palavra pode ser boa, solidário, que a Glaucia botou. Eu sou solidário, eu sou um apoiador, pode ser também. Eu sou... Afeito é um termo muito antigo, né? Muito velho. Ninguém fala afeito hoje, mas antigamente se falava afeito também quando você tinha afeição a uma causa, né? Então essa é a ideia do sympathetic. É algo que você apoia. Sou um apoiador, né? Essa que é a ideia do sympathetic no inglês, que a gente pode sim usar como solidário, né? No sentido de solidário à causa. Perfeito? Então a gente agora já tem o significado de todos os falsos cognatos desse material. Então, já que a gente já tem todos, vamos recapitular aqui. O number one, descobrimos que attend não era atender, mas quer dizer o quê? Attend. Quem lembra da aula passada? Frequentar. Maravilha! Attend, frequentar. B, actually, parece atualmente, mas não é. O que é actually? Alguém lembra? A verdade. Na verdade. Maravilha! Na realidade. Perfeito. Na verdade, ótimo. Vimos também que educated não era educado. Educated é o quê? De educação, né?
Graduado. Educated é instruído, né? Instruído. Instruído, graduado, formado, como você quiser, qualificado, mas não quer dizer que tem boas maneiras, bons modos. Ótimo. Eventually, parece eventualmente, mas não é. O que quer dizer eventually? Finalmente. Maravilha! Finalmente, no final das contas. Ótimo. Agora a gente tem novel, que parece novela, mas é o quê? Romance. Livro de romance, né? Romance, perfeito. Livro de romance. Letter F. Library. Lembra muito livraria, mas quer dizer? Biblioteca. Ótimo. E aí, na letra G, a gente viu que legend é idêntico à legenda, mas na verdade quer dizer Lenda. lenda. Ótimo. Letra H, particular é idêntico a particular, mas quer dizer o quê? Particular. Especial. Especial, né? Uma coisa muito peculiar, né? E na letra I, stranger, lembra muito estrangeiro, mas na verdade quer dizer Estranho. Ser desconhecido também. estranho ou desconhecido, né? Ou estranho no sentido de desconhecido. Ótimo. E aí, na última, sympathetic, é totalmente parecido, né, com simpático, mas na realidade quer dizer o quê? Solidário, apoiador. Aham, ótimo. Então agora já dá para a gente fazer o número 2. Vou dar um tempinho para vocês, ó, vocês vão associar cada uma das letras, da letra A até a J, ao significado certo, tá? E daqui a 2 minutinhos a gente corrige. Então, a letra A, né, que era o attend. Deixa eu mutar meu microfone. Aí, em 2 minutinhos corrigimos. Ok. Let's Esse go. material tá onde mesmo? Esse material, ele está nesse link aqui, ó, do nosso caderno. É porque o Google Docs, ele tem uma função de transformar o link no título apenas. E aí, quando a gente vai olhar lá, aparece só uma palavra. E aí fica difícil de perceber que aquilo é um link. O link é esse aqui. E a palavra, que é esse link, deixa eu ver aqui. Ele ficou Tá só como... aparecendo nessa tela que você digita. Não tá aparecendo mais outro arquivo. Ah, é? Está escrito false cognates, falsos cognatos em inglês. Lá no dia 2 de maio, no caderno, é a primeira coisa que aparece.
Deixa eu pegar o link também, o link direto da atividade. Esse aqui, ó. Esse link aqui vai direto pro PDF da atividade. E aí, podemos corrigir? Vou botar lá no nosso caderno. Correction, correção. Ah, maravilha. Vamos lá, então, vamos para a correção. Eu vou corrigir lá no nosso... Vou deixar a correção salva no caderno para a galera que vai acompanhar depois, né, a gravação da aula, e não vai poder estar aqui com a gente ao vivo. Então, ó, homework. Vou botar aqui, homework correction. Homework. Correction. Correção dever de casa. Maravilha. Então, a letra A era a palavra attend. Então, se attend não é o verbo atender, o que era isso? Qual desses significados aqui nos parênteses a gente pode colocar como sentido de attend? Alguma ideia? Assistir, frequentar. Perfeito. Então, se eu quiser falar em inglês, por exemplo, eu frequento o clube. Aí vai ser I attend the club. Então, attend, frequentar, assistir. Próxima, letra B. Actually. E aí, o que quer dizer isso? Na verdade, Finalmente. Oi? O que falaram? Deu um... Finalmente. Actually, finalmente? Falhou para mim, eu não ouvi quando disseram actually. O significado do actually, que foi a letra B. Desses... na verdade, Na verdade, né? Ah, bom, agora sim. Na verdade. Aí o terceiro, ó, era educated. Qual é o significado aí? Instruído. Perfeito. Aham. Aí depois do instruído, depois de educated, a gente tem aqui eventually. E agora? finalmente. Maravilha. Finalmente. Aí logo na sequência vem novel. Romance. Ótimo. Romance. Novel, romance. E aí a próxima, depois de novel, a gente tem aqui library. Alguma ideia? Biblioteca. Biblioteca. Maravilha. Biblioteca. Depois, a próxima palavra é particular. O que é isso? Especial. Ótimo. Perfeito. E aí a próxima, stranger. Alguém sabe o que é isso? Estranho, desconhecido. Perfeito. Pode ser as duas coisas, né? Desconhecido ou estranho. E a última palavra, sympathetic. E agora? Solidário. Apoiador solidário. É ótimo, isso aí. Solidário ou apoiador. Maravilha. Eu vou colocar mais um outro exercício de falsos cognatos para a próxima aula. E aí a gente vai corrigir na aula que vem. Vou deixar como um dever de casa lá no Google Classroom, lá no Google Sala de Aula para vocês, tá? E aí qualquer dúvida,
pode lançar aqui nos comentários desse documento, ou no próprio Google Sala de Aula, ou, se preferir, lá no grupo do WhatsApp das aulas de inglês técnico. Combinado? Vou encerrar nossa gravação. Quero agradecer a todo mundo que pôde estar aqui ao vivo com a gente, quem vai acompanhar depois também. Obrigado pela presença. O curso só existe por causa de vocês. Estamos juntos sempre. Um abraço. Até quinta-feira. Tchau, teacher. Tchau, Beth. Valeu. Tchau, tchau. Goodbye. See you. Goodbye. Thank you. Welcome.